Salve, salve, amigos da espiritualidade, tanto aqueles que a gente vê, como também aqueles que a gente não vê. Sejam muito bem-vindos a este canal Conexão Espírita. Quem vos fala aqui nessa encarnação é Renato. Eu sou a Vânia. Estamos aqui por mais uma quarta-feira, às 9 horas da manhã sem falhar, trazendo mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo para gravar a segunda temporada do nosso Evangelho no Lar. E antes de seguirmos com o Evangelho, faz aquele negócio do YouTube, né? Se inscreva, deixa o like, compartilha, comente, mete o dedo no sininho, faz tudo isso aí porque ajuda o canal a crescer, ajuda o canal a ir mais longe, ajude com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, pode ajudar alguém e distribua aí para o maior número de pessoas, tá certo? Então faz essas coisas do YouTube que é de graça, tá? Você não paga nada e não sei porque não faz. Ah, e mais uma coisa, a gente consegue analisar pelo YouTube que tem 78% das pessoas que assistem o vídeo nesse canal não são inscritas. Por quê? Se você não paga nada, custa você se inscrever, já que você assiste esse vídeo, assiste esse canal. 78% é muita gente. Se metade disso aí metesse o dedo lá no botão de inscrição, o canal estaria maior. Então, por favor, se inscreva no canal. Se você se inscreveu no passado, confere se a inscrição está ativa. O YouTube às vezes também retira os inscritos, tá bom? Você que vai realizar o Evangelho no Lar, antes de começar, separa seu copo, sua garrafinha, se você preferir, né? Com água, para que no final do Evangelho a espiritualidade fluidifique essa água, colocando, digamos assim, um remedinho nessa água, né? Para te ajudar a passar pelos obstáculos que estão presentes aí na sua vida, tá? E se você está sentindo aí que precisa, ou que você queira enviar orações, vibrações para alguém em especial, você pode fazer da seguinte maneira: se essa pessoa for encarnada, você vai colocar o nome dela completo e junto do nome você vai colocar o endereço residencial. Se estiver hospitalizada, pode ser o endereço do hospital. Agora, se essa pessoa já tiver desencarnado, junto do nome você vai colocar a data do desencarne. Lembrando que nas duas situações, tanto da água quanto das orações, a gente tem que ter fé e a gente tem que elevar os nossos pensamentos para que tudo isso, né, surta efeito, as orações cheguem ao seu final, a água colabore para nossa melhora espiritual. E se não acontecer, não é porque Deus ou a espiritualidade esqueceu de você, Ou porque o remédio é fraco, ou porque a poção que colocaram aqui não funciona. Talvez não funcionou da forma ou que você gostaria que fosse, tá? Então é sempre acreditando, sempre tendo fé. É isso? Sem mais delongas, vamos para o Evangelho. E assim, vamos fechando nossos olhos, acalmando nossa mente, tranquilizando nosso coração, deixando que toda espiritualidade amiga que aqui se encontra preparar o ambiente para que possamos nos concentrar, nos harmonizar no estudo da Palavra do Senhor. Palavra esta que buscamos galgar mais um degrau rumo à nossa reforma íntima. E assim serenos, vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de estarmos novamente nessa casa, reunidos, para estudar sua Palavra. E pedir, Pai, fale conosco, até aquilo que a gente não está muito afim de ouvir, mas sim aquilo que estamos precisando ouvir, e que nos tire do conforto das mesmices e nos coloque no confronto das mudanças, que possa nos usar como canal de bênção em nome de Jesus. Também pedimos ao mentor de cada um que está sempre nos acompanhando, que conduza da melhor forma o entendimento da palavra. Se estiver aqui, ou aí, algum irmãozinho perdido e procurando respostas, que permita ser ajudado. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Antes de seguirmos com o nosso Evangelho de hoje, vamos fazer uma leitura. Como você já, que nos acompanha, sabe que a gente faz uma leitura de uma mensagem antes de começar o Evangelho em si, tá certo? A mensagem de hoje foi enviada pelo Espírito Paulo. Aqui não fala quem psicografou, mas ela se encontra no livro Verdade e Luz, tá certo? Porque a paixão do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo
com muitas dores. Mensagem de Paulo, que está no livro Verdade e Luz. A leitura do Evangelho de hoje está no capítulo 16, nós vamos ler o item 15. Hoje a gente vai ler o item todo porque ele é bem curtinho, tá? Então a leitura não vai ficar tão cansativa. E o título é Transmissão da Riqueza. O princípio segundo o qual o homem não passa de um depositário da fortuna que Deus lhe permite gozar durante toda a sua vida, tira-lhe o direito de transmiti-la a seus descendentes. O homem pode perfeitamente transmitir, quando desencarna, os bens de que gozou durante sua vida, pois o efeito desse direito está subordinado sempre à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir seus descendentes de desfrutar deles. É assim que se vê desmoronarem fortunas que pareciam solidamente estabelecidas. Portanto, o homem é impotente na sua vontade, julgando que pode manter a sua fortuna em sua linha de descendência, mas isso não lhe tira o direito de transmitir o empréstimo que recebeu, uma vez que Deus o retirará quando achar conveniente. Vamos lá. A questão social, financeira, ela não serve de parâmetro nem régua para você medir quanto Deus ama você. Isso não existe. Que a gente escuta muitas pessoas falarem, principalmente aquelas que têm um poder aquisitivo baixo ou que querem galgar aí metas mais altas em relação a agregar bens materiais, que Deus não gosta delas, que Deus se esqueceu. Então não é parâmetro mesmo. Porque, filho, fique você sabendo, se você não sabe ainda, que a condição que você se encontra agora, ou mais pobrezinho, ou um pouquinho com mais dinheiro, ou aí nessa classe média, você que pediu, né? Provavelmente, talvez tenha até implorado lá no plano espiritual, quando você foi assinar o contrato de reencarnar aqui nesse plano. Ainda a espiritualidade chegou e falou assim, ó, vai devagar que você não vai conseguir. E aí você falou, pode colocar que eu aguento. E aí agora fica reclamando, tá? Então, primeira coisa, questão social não é parâmetro de amor divino, tá? Outra coisa, a mesma condição de parâmetro de pobre, rico, quem tem dinheiro, quem não tem, não quer dizer que é um espírito mais evoluído ou menos evoluído. Mesmo porque temos ricos orgulhosos, mas também temos ricos muito humildes, caridosos, amorosos. E da forma contrária também, tem aquele pessoa mais humilde, mais pobre, que tem uma arrogância, que tem um orgulho que ultrapassa o telhado da casinha humilde dele. E tem pobre também que é muito humilde, que é muito carinhoso. Então também não dá para servir de parâmetro em relação ao nosso nível espiritual, tá? Só para vocês entenderem. Transmissão da riqueza. Vamos pegar as parábolas do talentos. Não sei se vocês nos acompanharam na primeira temporada do nosso Evangelho no Lar. A gente falou da parábola dos talentos. É rapidinho, né? Um senhor deixou uns talentos. O que eram os talentos? É vamos dizer, uma moeda, um dinheiro com 3 pessoas, né? Uma enterrou e o outro, né, duplicou, quadruplicou. O que quer dizer essa parábola? É o que você faz com aquilo que lhe foi oferecido, né? Porque, vamos dizer assim, foi acordado lá no plano espiritual que você ia encarnar aqui como um poder aquisitivo mais alto. Isso é prova. Tanto a pobreza quanto a riqueza é uma prova. E aí os espíritos ainda falam mais, que a prova da riqueza é muito mais difícil ainda que a prova da pobreza. Creio que muitos de vocês que passam aí dificuldades vão discordar, mas a espiritualidade fala que a prova da riqueza é muito mais difícil. Então,
lhe foi oferecido aí a oportunidade de encarnar aqui com nível social, um nível financeiro mais tranquilinho. E aí, o que você fez com isso? Guardou? Para poder multiplicar, duplicar? Não. A questão é o que você fez com esse dinheiro, com essa oportunidade que lhe foi oferecida. Você ajudou? Você praticou a caridade? Você... diversas coisas, né? Principalmente ajudar o próximo. E a questão da transmissão da riqueza é isso. E digo mais, porque as pessoas ainda elas pensam em deixar para os seus filhos, deixar para os seus herdeiros. Mas se não for da vontade de Deus, porque talvez assim você tenha uma fortuna imensa, e aí seu filho, né? Seu filho, até seu neto tá tranquilão. Você desencarnou, automaticamente a herança vai para o seu filho. Se não foi acordado no plano espiritual, se não for vontade de Deus, porque talvez esse dinheiro todo vai atrapalhar a evolução do seu filho, esse dinheiro rapidinho vai se perder, vai por ralo abaixo. Então a gente vê muito pessoas se preocupando no que vão deixar para os seus filhos, no que vai deixar para sua família. Talvez no mundo capitalista hoje, que tudo é questão de dinheiro, seja um pouquinho importante, seja, mas não pode ser o foco principal, porque a gente vê aí o que acontece. Pessoas com muito dinheiro que deixaram heranças enormes, a família depois da morte dessa pessoa briga, discussão, um querendo matar o outro por causa do dinheiro. Então a transmissão da riqueza é isso. Não que seja errado você deixar um dinheiro para o seu filho quando você desencarnar, é entender o que você fez com esse dinheiro, tá? E a meta não é agregar dinheiro, é agregar outro tesouro. Qual seria? Os valores morais, porque isso você vai levar. Agora, o dinheiro, hora que se for para vala, vai ficar, como eu falei anteriormente, para a família brigar. Agora, aquilo que você agrega de moralidade para você é o que você leva na bagagem. O que realmente importa lá no plano espiritual, para que numa próxima vez que você reencarnar, você vai trazer de novo já esses valores morais e para poder galgar degraus mais alto aí no seu processo evolutivo. Então, busque agregar esse tipo de tesouro, tá? O outro importante, igual eu falei, nesse mundo, também, mas não pode ser o foco principal, a sua meta de vida, porque senão vai chegar lá no final da sua vida, você vai olhar para trás e ver que não aproveitou nada, ou quando chegar lá no plano espiritual, que passarem filmezinho ali lá da sua vida, para dizer o que você fez, o que não fez, aí você vai sentir vergonha, assim, nossa, pisei na bola, perdi uma encarnação. Então, foque em agregar valores morais, porque é o que realmente importa. O dinheiro, ele não traz felicidade. Lógico que ele ajuda em várias situações, né? Enquanto a gente está aqui encarnado, porque a gente vive num mundo materialista. E querendo ou não, ele é necessário para nossa sobrevivência. Mas como o Renato disse, a gente não pode deixar que isso seja o centro unicamente exclusivo da atenção enquanto a gente está aqui encarnado. Porque muitas vezes eu solto a minha atenção só para acumular riqueza, deixo a verdadeira riqueza de lado, que são os valores morais, né? Que a gente tem que passar para os nossos descendentes, mas enquanto materialista que sou, estou focada ali na riqueza. Acumulo uma riqueza enorme, quando eu desencarno, essa riqueza, como o Renato comentou, vai para os meus descendentes. E aí todo esse dinheiro, ele se transforma em um objeto de discórdia, de disputa, de desentendimentos perante a família. A pessoa que desencarnou não levou nada dessa riqueza, teoricamente vai deixar, né, teria deixado os seus descendentes numa condição financeira muito boa, porém
a verdadeira riqueza ficou faltando ali. Porque no primeiro momento eles já começaram a brigar, se desentender, a proferir, com certeza, palavras não tão legais um contra o outro, em torno, né, em prol de algo material, que é o dinheiro. Então a gente tem que batalhar sim para ter uma condição boa, né, para que você não passe necessidades enquanto aqui estiver vivendo, mas você também tem que trabalhar o outro lado da moeda, a verdadeira riqueza, os valores, os preceitos morais, para que quando você desencarnar, a sua família resolva tudo da melhor maneira possível e não discordando um do outro, porque a gente sabe que a felicidade ela não vai vir através do dinheiro, né? Embora a gente, né, acho que a felicidade é viajar, é ter um carro bom, uma casa enorme. A gente tem essa ilusão ainda enquanto aqui encarnado. Mas se fosse assim, quantas pessoas que são aí milionárias não sofreriam de depressão, não estariam viciadas, né, em drogas ilícitas, não teriam problemas familiares, seria tudo uma maravilha, não teriam problemas de saúde. E na verdade a gente vê que não é assim que funciona. Então, na verdade, o dinheiro ele é necessário, mas ele não é o centro para que você tenha uma vida plena, uma vida, digamos assim, sossegada no sentido de convivência com os demais, né? A sua existência aqui enquanto encarnado. Então a gente tem que pensar muito bem, a gente tem que dosar muito bem. Se a gente é pobre, a gente tem a ilusão, porque a gente tem, né? A gente fala, eu queria ter mais dinheiro, a gente tem essa ilusão porque a gente nunca teve. Mas a pessoa que tem já bastante dinheiro tem que olhar para esse dinheiro e saber usar muito bem essa riqueza em prol dos demais, em prol do próximo, e não simplesmente fechar o olho aqui e olhar, né, só na sua frente. Usar esse dinheiro em prol de seu benefício próprio. Eu vou comprar isso, vou comprar aquilo, 10 carros na garagem e não usa às vezes um, né? Porque quem tem muito dinheiro às vezes anda até de helicóptero, anda até de avião. O carro mesmo quase não usa e tem 10 lá parado na garagem. Então a gente tem que começar a refletir como vai ser empregada essa riqueza. Se essa riqueza ela vai trazer mais benefícios ou mais malefícios para a minha existência aqui enquanto encarnado. Quando eu falo benefícios, eu não estou falando de bens materiais, estou falando de benefícios morais e espirituais, tá? Se vai trazer pessoas verdadeiras para próxima de mim, se eu vou estar sendo verdadeiro, se eu não vou estar sendo uma pessoa orgulhosa demais porque eu tenho dinheiro e acho que eu posso tudo. Então a gente tem que começar a analisar e ver o caminho que vai ser trilhado ao longo dessa riqueza que a pessoa possui. A pessoa porque não tem riqueza, tem riqueza, né, de saúde, moral, mas riqueza material mesmo, exorbitante, a gente não tem. Presta atenção no que nós estamos falando, para você não sair falando besteira aí depois de você se vir, ou colocar nos comentários, mas então eu não posso me dedicar e correr atrás de ter uma vida melhor. Não é isso, tá? Você pode e deve, porque o processo pelo qual que você for tentar conseguir agregar bens materiais, fortuna para você, também é um processo de aprendizagem e vai servir para sua evolução. Claro, se você caminhar do jeito certo, se você caminhar fazendo curva, né, se puder entender, vai dar ruim, não vai estar aprendendo nada. Agora, se você caminhar do jeito certo, né, numa linha tênue, você vai ser aprendizado também. E aí volto no que eu falei, o problema não é agregar, é o que você vai fazer com essa riqueza, tá? E outra coisa, se preocupe em não deixar herança, se preocupe em deixar legado. Qual a diferença? Herança você deixa para a pessoa, o legado você deixa na pessoa. Um exemplo, ó que legal, quem sabe aí no futuro, talvez a gente nem fique sabendo, mas no futuro aí, pessoas jovens que estão assistindo nosso vídeo, chegue lá e fale pro neto, ó, aprendi, conheci Jesus com o Renato Cavani. Isso aí foi um legado que a gente deixou na vida dessa pessoa, que vale mais até que o dinheiro. Então,
Se preocupe com o legado. A herança é bacana, já que você conquistou? Mas não foque nisso. E se você também recebeu uma herança boa, uma herança gorda aí dos seus descendentes, não acha que acabou ali. Se não for da vontade de Deus, aquela herança vai por ralo abaixo. E aí você vai culpar Deus que Ele não te ama. Aí volta naquilo que eu falei no começo. Não serve de parâmetro para o amor divino. Talvez Ele retirar aquele dinheiro a mais que você conquistou, que você ganhou ou que foi deixado para você, vai só te atrapalhar no seu processo evolutivo, como provavelmente atrapalhou em outras vidas. E aí a espiritualidade, Deus na sua imensa sabedoria falou assim: eu vou ajudar ele, vou deixar ele pobre para poder ver se nessa encarnação ele consiga pelo menos, né, subir um degrauzinho aí no seu processo evolutivo e não falhar de novo. Então tudo depende da vontade de Deus. E aí você também que está aí sem fazer nada, que está empurrando o mundo com a barriga, que tudo tá bom, não tem um dinheiro para pagar uma conta, água, não vai achar que Deus está falando, não, Deus não quer desse jeito. Não é assim, Deus não me deixou pobre, então, já que Ele quer que eu pobre, não. Eu só de trabalhar. Você tem que fazer também o seu papel, buscar a sua melhora. Porque a prova da pobreza é exatamente isso, você correr atrás, você ter resignação. A questão principal da prova da pobreza é a resignação. Você não concordar com aquela situação que você está e buscar uma melhora para você e para sua família. E a prova principal da riqueza é a caridade, é pensar no próximo. Então, para você ver o que é mais difícil, você praticar a caridade ou ter resignação? Eu acho que praticar a caridade ainda é mais difícil. Praticar a caridade para aqueles que tá próximo é fácil, mas praticar a caridade com pessoas que talvez a gente nem conhece é muito difícil. Você doar aquilo que você demorou tanto para conseguir em relação a dinheiro, você tem um orgulho impregnado em você e você não vai querer dar. Agora você trabalhar sua resignação, vou ter força, vou acordar cedo, tá? Se precisar sábado, domingo, eu vou trabalhar porque eu preciso dar uma condição melhor para minha família. Isso você está sobrepondo essa prova da pobreza. Então novamente, não acha que ele está pobre, Deus me quis assim, então vou ficar no sofá aceitando caridade de igreja, aceitando caridade de centro, pelo menos eu comendo, tá bom, né? E aí, quem sabe numa próxima encarnação eles me deixam vir um pouquinho mais de dinheiro aí para mim tentar evoluir espiritualmente. Então abre seu olho, tá? Principalmente vou falar de homem que tá no meu caguete, esses homens 30 menos, que não quer saber de nada mais, não sabe trocar uma resistência de chuveiro, não sabe fazer nada. Não, mas não sabem fazer nada. Tem medo de barata, não consegue matar uma barata. Todos esses homens Nutella que não quer só ficar assistindo série da Netflix. Então se mexa, vai atrás, corra do que você ache melhor aí no seu bem-estar, tá certo? Desculpa o desabafo, mas eu odeio esses caras 30% a menos aí que não quer fazer de nada. Esses 30 a menos aí que não, esses homens Nutella que não é homem de verdade. Entenda o que eu falei, e é isso. E você que tem a riqueza já aí, né, na sua conta bancária, nos seus bens, cuide, se organize, porque tudo que vem, vai. E dinheiro pra ir, olha, é uma facilidade. O salário não, bancar na conta já foi tudo, né? A gente nem viu direito. Então, se organize, reflita, tenha pé no chão, olhe ao redor e não somente ali no seu mundinho fechado. Que às vezes tem muitas pessoas que estão em condições piores e a gente acha que, né, sempre precisa de mais e mais e mais e mais e mais, enquanto já está ali num patamar bom, aceitável, confortável.
Então, olhe mais ao seu redor. E não fique magoadinho que nós falamos aqui não, tá? Porque nós estamos aqui para falar aquilo que você precisa ouvir, não aquilo que você quer ouvir, né? Se você entrou nesse canal para ser acalentado, procura outro. Que nós estamos aqui da mesma forma do Evangelho puxa a nossa orelha, a gente tem que puxar a sua. E só assim a gente vai despertar para uma nova vida, para poder ver se a gente evolui finalmente, e nós evoluímos, o mundo em questão também evolui. Só um adendinho aqui. Quando ele falou para você correr atrás da riqueza, também preste atenção como é que você vai correr atrás dessa riqueza para conseguir ela. Não é tentando burlar caminhos pelo processo mais fácil, mais confortável. Então, analise, né? Porque dinheiro fácil, sabe como é. Caminho errado tem um monte. Um monte. Inclusive, esses dias a gente foi convidado para ser patrocinado por uma casa de aposta. É fácil. Se a gente quisesse, estaria aqui, ó, uma bet. Estaríamos com a camiseta da bet. Jogue aí no que você vai ganhar. Que você vai ganhar, a espiritualidade vai te abençoar. Então, o dinheiro é fácil. Tá aí. Eu recebi uma mensagem aqui agora. Tá falando que se você jogar nesse exato momento, então, tome cuidado, igual eu falei. Busque a sua melhora numa linha reta. A menor distância entre dois pontos é uma linha reta. Se você fazer curva ou em parábola, você vai se perder. É isso? Então tá bom. Vamos ficando por aqui. Agora a gente vai entrar na nossa oração final. Vocês colocam seus pensamentos, aquilo que lhe é mais conveniente nas suas orações, tá bom? E assim, vamos encerrando o nosso evangelho de hoje, agradecendo a presença de toda a espiritualidade amiga que aqui esteve por mais uma reunião, agradecendo também ao mentor de cada um e pedir que continue a nos induzir os melhores caminhos, aos melhores pensamentos, mas respeitando sim o nosso livre-arbítrio, pedindo a Deus, a Jesus, que ilumine essa casa, que ilumine aí a casa de cada um de vocês, que abençoe as pessoas com que há de convivermos e que ilumine o caminho por onde há de percorrermos e que emane vibrações positivas a todos aqueles que estão passando por certa dificuldade física, financeira, emocional e espiritual. E pedimos a espiritualidade aqui presente e a espiritualidade que esteja aí próxima a vocês, que possa fluidificar nossas águas para que possamos fazer bom uso durante nossa semana. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Pessoal, então é isso. Vamos ficando por aqui em mais um Evangelho, tá? Faz os negócios do YouTube se você ainda não fez. Lembre-se daquilo que eu falei no começo. 78% das pessoas que nos assistem não estão inscritas. Então, por favor, dá uma força, dá uma moral, pra gente não precisar ser patrocinado pela Bet, tá? Porque senão o canal vai acabar. Então precisamos de você, tá certo? Então fica assim. Nos vemos na próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã, sem falhar. Trazendo mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo para gravar a segunda temporada do nosso Evangelho no Lar. Tenha uma ótima semana, fiquem com Deus e um abraço a todos vocês. Uma semana com amor, alegria, fé e gratidão. E a gente se encontra na próxima quarta-feira às 9 horas da manhã, sem falhar, como ele disse. Tá? Um grande abraço, um grande beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal.